Alô, amigos, meu povo, meus amados, queridos companheiros e companheiras de todo o nosso querido Brasil, nossa nação amada e abençoada por Deus. Quem vos cumprimenta na manhã deste dia é o servo de Deus, Bispo Galvão Teixeira. Hoje é domingo, estamos no último dia do ano de 2023. São 11 horas e mais 35 minutos da manhã. Eu quero dizer que estou aqui para transmitir como homem de Deus uma palavra do coração das Escrituras, da palavra de Deus, para aqueles que ainda têm fé e que ainda confia e crê num Deus vivo, num Deus poderoso. Então, eu não estou aqui para me apresentar simplesmente. Eu sou um profeta de Deus que tenho compromisso, responsabilidade com as coisas de Deus. Isso mesmo. Eu tenho temor ao meu Deus, que um dia me escolheu, me ungiu
como profeta e aqui junto de mim está as Escrituras Sagradas. E eu vou daqui a pouquinho, para quem quiser ouvir, eu vou transmitir uma palavra você de repente está aí, quem sabe, preparando o almoço. Alguns estão em casa, outros estão viajando ou viajaram. E estão, de alguma forma, talvez alguns até distraídos, e despreocupado, pensando apenas no momento em que está vivendo. Final de ano, festa, muita comelança, bebedice, e às vezes pensando apenas nas coisas materiais. E eu estou aqui em nome de Jesus para dizer para você, meu irmão, minha irmã, de qualquer canto do país, de qualquer lugar, de qualquer religião, ou que você não tenha nenhuma religião, mas eu quero dizer para todos, como homem de Deus, você deve estar preparado, porque a Escritura diz, e é verdade, que o mundo jaz no maligno. Você sabe por que está havendo muita morte?
muita violência. Muita desgraça. Por causa disso, porque o mundo, quando fala o mundo, fala a humanidade. Estão sendo cada dia mais dominados pelas forças do mal. Quando eu digo dominado, quer dizer que a pessoa, às vezes, mesmo não querendo, mas está tão dominado, tomado por influências negativas, que às vezes até não querendo acaba praticando o mal, a violência. E aí você que às vezes é uma pessoa do bem, daí a pouco está dizendo, poxa, eu nunca esperava, eu via acontecer com os outros, via na televisão as notícias e via acontecer com os outros e nunca esperava que ia acontecer comigo ou com a minha família. E isso eu estou falando para quem está aí despercebido, se distraindo. Preste bem atenção. Então, daqui a pouco eu vou trazer uma palavra que é para aqueles que querem ouvir, que querem assistir. Você pode estar aí fazendo almoço, cuidando aí quem sabe até da ceia para a virada do ano. Hoje é domingo. É um dia que alguns irão para a igreja também, ou já estiveram na igreja. E pensando à noite, comer, beber, que não está errado, mas você deve estar sempre ligado em Deus e pedindo a todos instantes a proteção de Deus. É de verdade. E eu quero dizer aos irmãos que eu estou aqui, eu não estou apenas
aqui para enviar uma mensagenzinha, não. Eu vou pregar, eu vou falar daqui a pouco. Quem quiser ouvir, ouça. É como diz a Escritura, quem tem ouvido, ouça. Que o Espírito diz às igrejas. Eu sou uma pessoa que não sou muito ligado à festa, à distração. Nunca fui. Não é porque agora eu estou velho, meio enfermo. Não, nunca fui. Nunca fui de estar passeando. Tem gente que gosta, quem pode, mas não deve. A Bíblia diz que nós não devemos. Temos que ter cuidado. Como o Senhor Jesus falou que, como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda do Senhor. No dia anterior aos dilúvios, comiam, bebiam, festejavam, casavam, davam em casamento, até o dia que veio o dilúvio. E as pessoas se perderam. E isso é tão verdade que Jesus falou sobre isso. Sobraram de toda aquela geração apenas 8 pessoas. Então, meus amados, meu povo, eu quero falar para todos nesta manhã. Já são 11h51, daqui a pouco está dando meio-dia. Quando der meio-dia, eu estarei lendo uma palavra e meditando. Quem quiser ouvir, quem quiser assistir. Devo falar aí uns 40 minutos. Não tô aqui para simplesmente enviar um bom dia, uma boa tarde. É coisa séria. Mas eu quero enviar o meu bom dia, meu boa tarde e a paz do Senhor, muito especialmente para os meus filhos e minhas filhas da nossa igreja em Jardim Primavera, Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Inclusive já passou aqui, tem até alguns irmãos já que
já está vendo, assistindo os meus comentários, a minha palavra. Parece que o pastor Júlio César, a irmã Jane, passou ali uma criancinha que eu não entendi bem quem é. E já tem alguém ligado aí. Então, meu povo aí de Jardim Primavera, todos vocês da nossa igreja, eu desejo de coração a bênção de Deus, a proteção de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, que o anjo do Senhor venha trazer livramento, livramento de verdade para todos vocês. E que o Espírito Santo do Senhor Jeová venha derramar um despertamento, um avivamento em nossa igreja, que está precisando muito. É o avivamento, o despertamento, aquele entusiasmo, aquela alegria de querer servir a Deus, que o povo, infelizmente, estão perdendo esse entusiasmo, esta alegria de servir a Deus, de estar na presença de Deus. Então eu sou responsável por vocês, mesmo eu estando de longe, e aparentemente de fora, mas eu tenho grande afeição natural e espiritual por todos vocês, principalmente
aí de Jardim Primavera. Quero lembrar que os nossos cultos ali é realizado. O nosso templo está na rua 21 de Abril, no Parque Chum. É muito conhecido ali esse local. Às vezes tem sido até um pouco difícil para as pessoas chegar até ali na igreja, porque, como eu acabei de falar, o inimigo tem se apossado tanto do mundo que até as ruas eles têm o inimigo mesmo, chamado tranca-rua, tem usado aí os seres humanos para criar terror, criar medo, apavoramento nas pessoas. De tal maneira que tem causado mesmo terror, medo. Mas ainda assim, a obra de Deus continua. Nossos cultos ali aos domingos, às terça-feira, sexta-feira, no horário das 7:30 da noite. Lembrando que nós temos ali uma congregação em Campos Elíseos, Pastor Pedro. Eu não podia deixar de falar. Como eu já disse, eu não estou enviando aqui simplesmente uma mensagem. É uma live especial nesse domingo para quem quiser assistir. Olha aí, a Alessandra Santos. Deus te abençoe, minha filha. Esta manhã abençoada. Quase já é boa tarde. Então nós temos também a congregação ali em Ana Clara, Pastor Júlio César, Irmã Jânia. E temos também lá em São Gonçalo, Missionária Valdina, Varoa de Deus. Ali em Jardim Catarina. Na Vila Uruçaí, em Saracuruna, o Pastor Luiz Machado. E lá em Vila Maria Helena, Pastor Francisco. Ô Alessandra, que Deus te abençoe, a paz do Senhor, minha filha. Oh, glória a Deus. Ela está dizendo ali, meu primeiro pastor. Sou neta da missionária Nicinha. É prazer, minha filha. Em nome de Jesus. Eu lembro de você. Ó,
Então, irmãos, eu vou ler aqui uma parte das Escrituras que está registrado em 2 Crônicas, no capítulo 15, eu vou ler alguns versículos e nós vamos meditando. A hora que o Senhor mandar parar, eu paro. E os irmãos, como diz aí, tira as suas conclusões. Se é de Deus ou não. Eu falei que a partir do meio-dia eu ia pregar. Então, ó, no capítulo 15 de 2 Crônicas, tem uma palavra que já foi pregada algumas vezes e é conhecida de alguns. O texto tem 19 versículos. Mas eu não sei se vou meditar neles todos, não. Mas observe que para quem é de Deus, o título diz assim, ó, Asa abole a idolatria e renova o pacto do Senhor. Você vê, primeiro, quem era o rei Asa? Quem era Asa? Era um rei de Israel, que quando ele assumiu a posição de rei em Israel, a nação israelita já estava dominada por uma coisa chamada idolatria. Cheia de ídolo, de imagem, de escultura por todo lado. Templos que era oferecida aos ídolos, que é uma coisa que o nosso país está cheio também. A idolatria. Então, eu tenho que falar a verdade. E isso causa
sérios problemas, porque Deus não gosta de pessoas idólatras que adoram ídolos e nem o dos ídolos. É uma coisa que Deus fala no começo: não farás ídolos, imagem de escultura. E o rei Asa então entra como rei nesta ocasião, e uma das primeiras atitudes dele, boa, foi abolir. Abolir quer dizer tirar, acabar com a idolatria. É claro que isso não agradou e não agrada muitas pessoas, mas agrada a Deus. Portanto que naqueles dias, diz o primeiro versículo, que veio o Espírito de Deus sobre um homem chamado Azarias, filho de Obed, e saiu ao encontro de Asa. E disse-lhe: ouve-me, Asa, e todo Judá. Você vê, é uma questão de ouvir e de querer ouvir. Aqui o que eu estou falando também é uma questão de você querer ouvir o que Deus quer falar com você. Então, e diz: o Senhor está convosco enquanto vós está com Ele. Você está entendendo? Quer dizer, Deus está com uma pessoa enquanto ele também está com Deus. Se essa pessoa está dedicando a Deus, voltada para Deus, procurando, orando, Deus vai estar com ele. Agora diz assim, ó, se o buscardes, o acharei, porém se o deixardes, vos deixará. É bem claro, não é? Se você está dedicando a Deus, está buscando a Deus, Deus também vai estar com você. Agora, se você deixar Ele, não quero mais nada com Deus, não quero saber de igreja, não quero... não brinca não, porque Deus também vai te deixar. Não fica nessa história aí que alguém diz, Deus não abandona ninguém, Deus não vira as costas para ninguém. Isso é conversa fiada, isso é falsa profecia. Deus não é palhaço. Se alguém virar as costas para ele, ele também vai virar as costas para essa pessoa.
Se alguém o deixar, ele também vai deixar. Ele vai dar a mão, quem der a mão a ele. Agora, se ele der a mão e alguém encolher a mão, ele vai lá, então. Até porque, se você der a mão a alguém e alguém encolhe a mão, você vai ficar decepcionado, não vai? Vai pagar até o mico. Você dá a mão para alguém, esperando que ele vai estender a mão também, até para cumprimentar, e ele encolhe a mão e se afasta. Você fica no vácuo, né? Está pensando que Deus também. Então aqui o texto diz assim, ó, e Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensinasse, sem lei. Olha só, Israel, que até naquele tempo era considerado a igreja do Antigo Testamento, esteve por muito tempo sem Deus, o verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensinasse e sem lei. Quer dizer, ficou totalmente afastado de Deus. E nesse tempo, diz o versículo 4, mas quando na sua angústia se convertia ao Senhor, Deus de Israel, e o buscava, o achava. Você vê, esse negócio de angústia, tristeza, depressão que as pessoas vivem aí, é a falta de Deus. É a ausência de Deus na vida dele ou na vida dela. Que quando Israel estava sem Deus, a angústia se apoderava, a tristeza. Mas quando buscava, o achava. Que bom, né? Que maravilha. Ainda bem que quando buscava, é isso que você precisa fazer, meu irmão. Ô minha irmã. Estou aqui para falar das coisas de Deus. E buscar a Deus não é simplesmente você lembrar de Deus, não. Você tem que estar realmente convicto, dia e noite, e andando em conformidade com a vontade de Deus. Então veja bem, irmãos, que
O que acontece quando uma nação ou um estado vive sem Deus e na idolatria? Olha o que acontece. O versículo 5 diz assim, ó: e naqueles tempos não havia paz, nem para o que saía, nem para o que entrava, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquela terra. É o que está acontecendo hoje. É o que está acontecendo hoje no Rio de Janeiro, no Brasil inteiro. Não há paz. Não há paz nem para quem entra, nem para quem sai. Todos que entra ou que sai, ele está sujeito a qualquer hora sofrer ataques violentos, como eu acabei de falar ainda há pouco. Não é só para quem entra e para quem sai, até para quem está dentro de casa ou para quem não sai, nem vai para lugar nenhum, está sujeito a isso que está aqui, ó. Por quê? Por causa da idolatria. Misericórdia, irmãos. Eu falo aqui sempre, você não tem ideia do tamanho da idolatria que nós... eu sempre falo, já estão anunciando aí o carnaval do ano que vem, que é o maior culto aos demônios. É o maior culto que não é só numa cidade, não. É em todos os estados do país. É multidões e multidões. E cada escola de samba que eles falam aí tem um demônio por trás. Não é um só, não, são muitos. Eu falo isso com toda convicção, não tenho medo de alguém me criticar. É o maior culto a Satanás, aos demônios. E as pessoas não sabem disso. Pois se não sabe, fica sabendo. Vem aí a virada do ano, as pessoas vão para a praia fazer sacrifício, oferecer culto aos demônios. Não, eu como homem de Deus, eu falo isso. Por isso que não há paz, mas não há segurança. Nem para quem entra
e nem para quem sai. E quem ainda pensa que está em paz, que abra o olho. Porque de uma hora para outra a coisa pode tomar um rumo na sua vida que você não espera. Diz aqui o versículo então, que não havia paz, mas muita perturbação. Gente, aliás, muitas pessoas aí não estão nem podendo sair de casa. Por causa do medo, do apavoramento. Aí o versículo 6 diz assim, olha isso aí, ó. Porque gente contra gente, cidade contra cidade, se despedaçava. Você vê aí nas chamadas comunidades, os grupos rivais, que eu não vou falar aqui os nomes deles, mas uns contra os outros, armados até os dentes, cada um querendo tomar o território do outro, e eles não querem saber quem está na frente, se é inocente, se é criança. As autoridades não podem entrar mais, já perderam o controle da situação. É. Então é o que nós vemos aí. Agora aqui o profeta foi bem claro. Enquanto vocês estiver com Deus, Ele vai estar com vocês. Mas se vocês deixar, Ele também vos deixará. Então, meu propósito nesta manhã também é este. Eu estava sentado aqui, eu nem pensando em falar nada, mas de repente Deus me tocou, me convocou aqui para falar. E aí a última parte do versículo 6 diz que Deus o conturbara com toda a angústia. Você vê aí, por causa desta coisa, idolatria, o próprio Deus
trouxe sobre Israel muita desgraça, muita perturbação. Porque, irmãos, eu volto a dizer, Deus não é palhaço, Deus não é brincadeira, não. Deus é Deus. E nós somos apenas seres humanos, criados por Ele para servir a Ele e temer a Ele. Se quisermos, se não quiser, vai sofrer. Vai sofrer consequências e sérias. E aí não adianta apelar para as autoridades, ficar falando, clamando justiça, porque não tem justiça. Existe homem justo na terra? Existe autoridade justa? Não tem. Se precisarmos, não existe. Só de Deus. Aí o profeta volta a falar, no caso aqui, preste atenção, meu irmão, minha irmã, que mesmo não havendo paz, cidade contra cidade, despedaçando, tribulação, mas ainda assim o profeta, ele traz uma palavra no versículo 7. Mesmo em meio a essa matança, essa destruição, perturbação, gente se despedaçando, cidade contra cidade. Ô, gente, só quem não enxerga o que tem de noticiário de pessoas que têm sido despedaçadas, despedaçada a ponto das pessoas cortar em pedaços e dar os pedaços para animais comerem. Sabia disso? Tudo está acontecendo aí no país e no mundo inteiro. Agora o profeta então diz assim, ó, mas esforçai. Olha aí. Você vê que para buscar a Deus e para estar na presença de Deus, até isso a pessoa tem que fazer, tem que se esforçar. Eu sei que talvez tenha alguém que está me assistindo agora, está pensando, poxa, você não sabe o esforço
que eu estou fazendo para estar lendo aqui esta palavra, pregando esta mensagem? Que eu nem estava imaginando, eu nem estava pensando. Então, ó, que Deus abençoe você que está aí do lado, que assista esta mensagem, esforce para agora você escutar isso aí. Porque começa assim. E aí o profeta diz, e não desfaleça as vossas mãos. Porque a vossa obra tem uma recompensa. O profeta falando para o rei Asa, para o povo de Israel, de Judá, Benjamim, esforçai e não desfaleça, não desanime. Irmãos, tem uma onda de, vamos dizer assim, uma tempestade que está trazendo um esfriamento, um desânimo tão grande nas pessoas, que às vezes nem ouvir mais as coisas de Deus, eles não estão querendo. Mas lembra que Jesus falou que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Tem gente que às vezes passa o dia todo no celular ouvindo besteira, ouvindo e vendo besteira. Essa juventude aí da igreja, às vezes passa o dia inteiro nesses joguinho bobo no celular, infelizmente. E não é só jovem não, é gente velho, pastores. Mas ler a Bíblia não quer não, ouvir as coisas de Deus não quer não. O pastor Adão fica falando toda a vida, Ô irmão, que mundo está você? No mundo das trevas? Ou no reino de Deus? Abre o teu olho.
Aí vem, olha aqui, preste atenção. Mesmo você que já está almoçando aí, comendo, mas preste atenção. Aí diz o versículo 8: ouvindo, pois, estas palavras. Olha aí. Escuta isso aí. Quando o homem de Deus ou a mulher de Deus dá crédito, aleluia. Observe bem, ouvindo, pois, estas palavras e a profecia do profeta, filho de Obed, o que ele fez? O que ele fez, irmãos? Será que é o que você também vai fazer? Você que está me ouvindo, me assistindo? Quando Asa ouviu estas profecias, esta palavra, ó rei Asa, esforça, a cidade está violenta, estão matando, destruindo, é gente contra gente, mas esforçai. Aí diz que o rei, ouvindo estas palavras, e a profecia do profeta, filho de Obed, esforçou. Aí. Esforçou e tirou as abominações de toda a terra de Judá e de Benjamim. Abominações quer dizer aquilo que não agradava a Deus. Ele tirou. Tomou uma atitude. Irmão, procura ver o que está na tua vida. Porque nós não temos condições para abolir a idolatria. Até porque existe lei hoje e cada um tem o direito de servir o Deus que quiser. Mas nós podemos olhar para nós, para a nossa vida, e ver o que está errado em nós. Que nós sabemos. E tirar. Expulsar.
Não, daqui para frente eu não quero mais isso. Vou mudar de atitude. Em vez de estar muito no celular, eu vou ler mais a Bíblia. Em vez de estar muito preocupado com fulano, com Bertano, eu vou estar mais preocupado com Deus. Porque a coisa está séria. A igreja está fracassada. O ministério está fracassado. E eu estou muito preocupado com outras coisas. Toma uma atitude. Busca mais a Deus. Procura tirar da sua vida algo que não agrada a Deus. Porque precisa. Sabe por quê? Vai me acompanhando aí, ó. Porque aqui tem coisa aqui que preste atenção. Ó. E diz assim, ó. E tirou das cidades e que tomara nas montanhas de Efraim e renovou o altar do Senhor que estava diante do pórtico do Senhor. Renovou o altar. Esse renovar o altar aqui é aquilo que eu falei. Procurar tirar algo da nossa vida que não está agradando a Deus. Porque a pessoa, às vezes, com o passar do tempo, ele vai se acostumando a alguma coisa, vai dando lugar a alguma coisa e vai passando a se encher de más intenções, de más ideias, de maus pensamentos, de maus costumes. Você sabe por que lá em Apocalipse Deus fala para alguém lá, ó, lembra-te de onde caíste e volta a praticar o primeiro amor. Quantos que já não tem mais o primeiro amor? Lembra do primeiro amor? Que coisa, né? Que maravilha. Quando alguém, eu falei um dia desse aqui, quando alguém estava no primeiro amor, ia para a igreja a pé, ia para a igreja de bicicleta, de ônibus, de trem, com chuva, sem chuva. Hoje não, hoje se não tiver carro próprio, vai para a igreja não. Vai para a igreja não.
Então, tudo isso, eu estou terminando, viu, irmãos? Estou terminando. Fica calmo aí. Estou terminando. A palavra e diz aqui o versículo 9. Aí vem uma coisa aqui que é muito bom para pastor, pastora, obreiro de Deus, está me ouvindo agora. Quer ver? Escuta isso aí, ó. E ajuntou a todo Judá e Benjamim, e com eles os estrangeiros de Efraim, de Manassés, de Simeão, todos essa gente aqui é que tinha afastado de Deus. Esse Efraim, Simeão, Benjamim, Manassés, tudo era das tribos de Israel que tinha afastado de Deus. Mas o que aconteceu? Vinham, porque de Israel vinha a ele em grande número. Escuta isso aí, varão de Deus, varoa de Deus. Vinha de Israel até os que tinham afastado de Deus, estava longe por causa da idolatria, da feitiçaria, vinham agora a ele em grande número, vendo que o Senhor seu Deus era com ele. Aí, eu tenho falado muito sobre isso nas minhas mensagens. Irmãos, não fique aí pensando que apenas porque você vai lá para o altar, para a igreja, para a congregação, canta lá uns corinhos, bate palma. Não pense você que isso aí vai te levar muito longe. Não, as pessoas
tem que ver de alguma forma a presença de Deus em sua vida para que eles possam te acompanhar, se aproximar de você. Então, você está vendo aí que agora o rei Asa, por essa atitude, muitos vinham a ele de todo lado, porque via que Deus era com ele. Eu quero fazer uma coisa aqui, estou terminando. Eu vou dar um número aqui para alguém, que é o 21 988 43 16 56. Vou repetir rapidinho. 21 988 43 16 56. Isso aqui, irmão, é para você, se você puder e quiser, você mandar um Pix para mim. Estou falando sério. A quantia é você que vai determinar. Que Deus colocar no seu coração. Você vai mandar um Pix aí para esse número aí, ó. E você estará me ajudando. Eu não estou aqui pregando para isso, não. Mas fica a seu critério. Se você sentir no coração, a quantia é você que vai determinar. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. E ficam na paz do Senhor. Até amanhã à noite, se Deus permitir. Amanhã, segunda-feira, viu? Aí é aquela tradicional, a live das 7h30 da noite. Alô, pastor Ronaldo, a paz do Senhor, viu, meu filho? Fica com Deus.